Bem-vindos à disciplina de infraestrutura para sistemas de software. Hoje apresentarei o módulo 4 sobre o tópico computação na nuvem. E a primeira unidade fala exatamente as características de serviço na nuvem, ou seja, como funciona, essa infraestrutura de serviços na nuvem computacional. O que eu planejei para a aula de hoje é falar um histórico sobre computação na nuvem, os elementos de computação na nuvem, a arquitetura de referência, a infraestrutura de TI na nuvem, segurança na nuvem, e falar um pouco mais sobre essa infraestrutura de serviços na nuvem, tá? Um histórico. O primeiro conceito que surgiu, dentro de computação, onde você poderia utilizar, a computação como um serviço, é oriunda do RJE, que a gente chama de Remote Job Entry Process. Então, esse conceito, permitia que você rodasse um processo remotamente, Ou seja, você estaria num local, mas dando comandos para que esse processo rodasse em um outro local. E a ideia era simples, que tivesse uma entrada, um processamento e uma saída. Então, esse conceito, foi uma forma, de enxergarem que era possível rodar remotamente um processo, um job, uma atividade, um programa, uma aplicação, Olha os termos que eu fui usando. Então, em 2006, a Amazon, que hoje a gente conhece aí como site de venda de comércio eletrônico, ela começou a disponibilizar serviços na nuvem. E esses serviços, você poderia contratar eles e você pagar pelo uso desses recursos computacionais, seja a rede de computadores, seja armazenamento em disco, seja utilização de memória, utilização de CPU, tudo como um serviço. Então, a Amazon, em 2006, ela começou a mudar, a revolucionar, e aí permitia, então, que se rodasse esses jobs, essas aplicações, na nuvem, ou seja, lá nos servidores dela. Então, estaria na minha residência, dava uns 2 cliques e mandava rodar uma aplicação lá na nuvem, nos servidores da Amazon. Então, isso inicialmente começou com esse modelo em 2006, tá? E esse modelo, que é a computação em serviço, que seria exatamente esse último tópico aqui, ele veio de uma evolução de computação em grade, onde havia um processamento paralelo de uma aplicação, depois evoluiu para a computação utilitária, onde os recursos computacionais são vistos como um serviço, também sendo disponibilizado isso remotamente, e aí veio a computação como serviço, que é o que a gente chama de nuvem computacional, ou o termo em inglês cloud computing, que é uma assinatura baseada em redes para aplicativos, ou para serviços. Esse é o termo geral. Então, essa foi a evolução, tá, de como as nuvens surgiram a partir, de computação distribuída, de computação de serviços remotos, e é o que é hoje, tá? Hoje tem uma infinidade de serviços, uma infinidade de produtos que você pode contratar na nuvem. Quais os elementos que tem na computação em nuvem? Os elementos da computação em nuvem, ou seja, toda a infraestrutura que pertence à nuvem, existe uma tendência inicial, Não, vou começar de novo. Então, existe uma tendência de mercado de todo mundo migrar para a nuvem. Então, uma empresa, uma organização poderia migrar inicialmente uma parte dos seus serviços ou toda a sua operação de tecnologia da informação migrar para a nuvem. O provedor de nuvem vai ser obrigado a garantir aqueles princípios, de segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, a empresa, ao contratar o serviço na nuvem, tem que migrar seus dados para a nuvem e o provedor tem que garantir a segurança desses dados e garantir que os serviços rodem perfeitamente lá. O NIST, em 2013, fez uma definição do que é computação em nuvem. Então, basicamente, ele é um modelo onde permite acesso via rede de qualquer lugar, de forma conveniente e sob demanda. Quer dizer, se eu precisar de mais recursos, serão alocados.
Se eu não utilizo os recursos, eles serão desalocados. Então, existe uma resiliência aí de alocação de recursos. E esses recursos seriam os serviços que você contratou lá, que são rapidamente provisionados, ou seja, como eu falei, alocados ou liberados, conforme um esforço mínimo, né? Mas ele é automático, esse gerenciamento, essa interação com o fornecedor é de forma automática. Então, se houver, por exemplo, eu tenho um website lá num provedor de nuvem, e aí eu estou fazendo uma campanha de Black Friday, né? E de repente, em vez de eu ter 500 usuários acessando o site e comprando, eu tenho 2.000. Então, o provedor de nuvem me aloca mais recurso, mais processamento para eu atender esses 2.000. De repente, de 2.000 cai para 500 de novo. Ele desaloca esses recursos. O lado interessante disso, então, quando o NIST define as características essenciais de uma computação em nuvem, como o amplo acesso à rede, elasticidade, quer dizer, de alocar e desalocar, os serviços você vai pagar conforme você usa, são serviços sob demanda, quer dizer, muita demanda, muito recurso, conta maior. Menos demanda, menos recurso, conta menor. E esses recursos são agrupados, né, lá no servidor, lá no provedor de nuvem. O lado interessante aqui é que o NIST define essas características essenciais, mas a forma de você cobrar esse serviço na nuvem é como uma conta de energia elétrica. Se você usar muita energia elétrica, você vai pagar muito. Se você usar pouco, você vai pagar pouco. É exatamente isso. É um serviço que é provido lá na nuvem e é cobrado conforme a quantidade de serviço que você utiliza. Então, o NIST, que é o National Institute of Standard Technology, que é dos Estados Unidos, ele define as formas como esses serviços em nuvem são providos, são oferecidos, como você pode contratar eles, e ele define esse modelo como, vamos dizer assim, é um guia de boas práticas, tá? Mas o NIST também, ele dita as regras, né, das formas como você pode contratar isso nos Estados Unidos e que é copiado no mundo inteiro. Então eu uso como explicação o modelo do NIST porque ele é mais fácil e ele foi o primeiro que realmente definiu o nível e o NIST é o primeiro no mundo que definiu nuvem computacional e como usar os serviços em nuvem, tá? Então aquelas características essenciais estão exatamente nesse quadro aqui, amplo acesso à rede, elasticidade, serviço mensurável, serviço sob demanda, agrupamento de recursos. Aí vamos olhar para frente os próximos slides, como são esses modelos de serviço e como são os modelos de nuvem que existe, né? Então, em modelos de serviço, seria quais as categorias de serviço que você poderia contratar numa nuvem, através daquele SLA, daquele contrato de nível de serviço. O primeiro modelo é de software, o segundo é plataforma e o terceiro é de infraestrutura. Esses modelos são básicos, tá? Então, hoje existe milhares de modelos de serviço que você poderia contratar. Então, o de software, você vai lá, por exemplo, e contrata um banco de dados na nuvem. Então, o provedor de nuvem vai te dar lá uma máquina virtual, aonde você tem um banco de dados rodando dentro da máquina virtual. Então, você tem usuário e senha, você pode acessar aquele serviço e pode armazenar seus dados em um banco de dados na nuvem. Então, você poderia ter ali um PostgreSQL, um MySQL, um Jasmine, um DB2. Aí depende do provedor, depende do banco de dados que você quer, é disponibilizado isso como um serviço. Desculpe. Dependendo do banco de dados que você queira, isso é disponibilizado como um software na nuvem. E é um serviço que você contratou. Se eu pegar a opção de plataforma, eu estaria contratando uma plataforma como um serviço. Então, por exemplo, às vezes a empresa quer contratar um ambiente onde tenha o Windows com Python. Então, ele solicita isso, é um contrato de serviço que vai ser assinado entre você e e o provedor de nuvem, onde ele disponibiliza uma máquina virtual lá que roda o Windows com Python. Posso ter outras plataformas, tipo, eu quero Linux e C++, C++. Então, eu teria uma máquina virtual que rodaria Linux com a linguagem de programação C++.
E, por último, eu tenho a parte de infraestrutura, né, como um serviço. Aonde essa infraestrutura eu estaria contratando na nuvem, tipo CPU para processamento, armazenamento em memória, armazenamento em disco, ou mesmo eu estaria contratando um serviço de internet na nuvem. Então, aí são infraestruturas que eu poderia contratar como um serviço. Lembrando, essas três básicas são as três que o NIST previu lá em 2013. Hoje, você tem uma infinidade de... Você pode contratar segurança como um serviço, você pode contratar aquele protocolo DNS como um serviço para ele fazer a tradução de domínios para números de endereço, né, na rede que a gente viu. Você poderia estar contratando o DHCP também para fazer alocação dinâmica. Você poderia estar contratando uma rede virtual na nuvem. Então, hoje não tem limite do que você pode contratar ou do que estaria disponível na rede, ou o que estaria disponível num provedor. Hoje não tem limite. Hoje não tem limite de tipos de serviço que você poderia contratar nesses provedores de nuvem. O NIST previu um software como serviço, uma plataforma como serviço e uma infraestrutura como serviço. Ali aparece na figura uma sobre a outra, né? Porque geralmente um provedor de nuvem, ele fornece primeiro a infraestrutura, sobre a infraestrutura ele faz as plataformas e sobre as plataformas eles põem o software. Então, na realidade, aparece às vezes como um triângulo até essa figura, porque é um serviço sobre o outro dentro do mesmo provedor. Então, ele começa a alocar recursos, começa a disponibilizar esses serviços e vai montando, né, essas máquinas virtuais conforme a necessidade do cliente. Ao analisar, né, os modelos que é possível de eu ter de nuvem, eu tenho basicamente 4 categorias: nuvem pública, nuvem privada, nuvem comunitária e nuvem híbrida. A nuvem pública, usa o termo pública porque poderia qualquer um ir lá e contratar um serviço na nuvem. O lado interessante disso é que minha empresa está contratando, o meu vizinho, outra empresa está contratando também lá, o outro vizinho da outra quadra também está contratando, e aí é uma nuvem pública onde cada um tem a sua máquina virtual, seus dados são separados por máquina virtual, mas eu estaria utilizando o mesmo serviço de um provedor de nuvem, de uma forma pública. Quando eu usar o termo nuvem privada, aí significa que uma empresa, tipo a Universidade Federal, onde eu trabalho, ela implementa uma nuvem internamente, aonde ela disponibiliza os serviços computacionais dela como serviços de nuvem, mas ela não oferece isso para a sociedade, ela não disponibiliza isso como um serviço para qualquer um contratar. É apenas para utilização privada, dentro da instituição. Então, chama-se isso de nuvem privada. Ela utiliza toda uma infraestrutura de nuvem, utiliza os modelos de serviço, mas é para uso interno. Quando eu usar o termo nuvem comunitária, é quando empresas se associam, criam lá os data centers de nuvem e disponibilizam o serviço entre elas. Essas empresas têm em comum serviços que é interessante elas compartilharem a nuvem, compartilharem dados. Então, por exemplo, eu vi nuvens de empresas que mexem com saúde. Então, os tipos de serviço que elas utilizam na nuvem é interessante para elas. E aí elas utilizam uma nuvem comunitária. Então, as pessoas estão ali naquela comunidade porque têm interesses comuns. Então, existe uma infraestrutura existe uma infraestrutura de nuvem e existe os serviços que eles compartilham entre eles. Por isso que chama nuvem comunitária. E aí, o último exemplo é uma nuvem híbrida. Híbrida, no sentido, eu poderia usar qualquer um desses 3 modelos junto, 1 mais 1, 2 mais 2. Quer dizer, eu poderia ter uma nuvem pública num pedaço e outro pedaço é nuvem privada. Ou eu teria uma nuvem privada e no outro pedaço é uma nuvem comunitária. Então, a híbrida permitiria a mistura, né, a mixagem, né, desses 3 modelos anteriores.
E também existe a necessidade de ter essas nuvens híbridas. Por exemplo, pode ser, né? Por exemplo, a Universidade Federal, ela tem a sua nuvem privada, onde ela decide ter uma infraestrutura de nuvem, ela provê esses serviços para a sua comunidade interna, mas a Universidade Federal pode contratar serviços numa nuvem pública. Então, eu teria os dois mundos, né, dentro da infraestrutura de TI da universidade, onde eu tenho a minha nuvem privada e tenho a minha nuvem pública. E teria os serviços sendo utilizados pelos usuários da Universidade Federal, ok? Então, isso também é uma forma de você classificar, né, os modelos de nuvem. E esses modelos de nuvem, na figurinha, aparecem aqui embaixo, né? Pública, privada, a híbrida e a comunitária, ok? E desses possibilidades, né? Como eu falei, a universidade poderia ter essas duas modalidades, contratar esses serviços, né, na nuvem lá fora, mas ter internamente também na sua nuvem privada, e que teria as mesmas características, né, de nuvem, ou seja, acesso pela internet, elasticidade, serviço mensurável e sob demanda, ok? Bem, então, esse ambiente típico de nuvem, ele tem uma única diferença entre o ambiente tradicional que a gente tinha antes de um data center. Então, o data center dentro de uma organização teria seus servidores, teria seus storage, os seus servidores de blade, seriam a rede monitorável, teria segurança no modelo tradicional. Mas o que muda para um modelo em nuvem, quando eu falo dessa infraestrutura? Muda que em nuvem tudo é possível e tudo seria gerenciável por software. Então, eu teria máquinas virtuais para isso, eu teria redes virtuais para isso, eu teria servidores virtuais para isso, tudo seria virtualizado. A gente vai aprender um pouco mais disso para frente, tá? Mas a diferença é nenhuma entre o hardware e o software que tem no modelo tradicional para o modelo em nuvem. O que muda é que tudo na nuvem eu gerencio por software. Então, eu tenho softwares que definem redes, eu tenho softwares que definem servidores, eu tenho softwares que definem esses serviços. A gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Mas essa é a diferença básica entre um data center tradicional e um data center de nuvem. Então, o ambiente que eu falei são esses racks, onde tem os servidores, os storages, os roteadores, e sob esse ambiente eu poderia virtualizar tudo e gerenciar de forma virtual isso através de software, em relação ao modelo tradicional. Vou ter o acesso à nuvem, né, para poder chegar nesse ambiente, e lá naquela empresa a estrutura normal de rede deles que utilizaria os serviços em nuvens. Então, basicamente, não muda nada daquilo que a gente estudou em redes ou que a gente estudou em módulos passados. Como é a arquitetura de referência de nuvem? Lembrando o modelo NIST. Então, no modelo NIST, prevê um consumidor, um provedor, um auditor, um agente e operadores. Então, isso veio para normatizar, né, o que é cada um, o que cada um pode fazer dentro de uma nuvem. Essa norma do NIST, né, veio para identificar cada ator dentro da nuvem, quem contrata, quem provê, quem pode fazer auditoria, quem subloca serviços também, existe essa possibilidade lá dentro. Então, vamos olhar uma figura que ficaria mais claro isso. Então, pessoal, a arquitetura de referência proposta pelo Nietzsche prevê aqueles atores, né? E vamos olhar como seria isso, né? A integração entre esses atores. Todos eles são regidos por contratos de SLA. Mas vamos ver. Então, um cliente que utilize serviços de um provedor vai ter um contrato de SLA. Mas esse provedor pode utilizar serviços de outro provedor, que a gente chama de broker, ou operadores, né? E esses operadores também vão trabalhar junto com os agentes. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter auditores, né, que fornecem serviços de como está a qualidade desses serviços providos na nuvem, como também oferece esses
Desculpe. O auditor fornece serviços tanto para o consumidor, para o provider, e também oferece lá para os agentes. Então, vocês percebem o seguinte: tudo está integrado, tudo é amarrado em contratos de SLA, e todos eles trocam informações para saber, né, a qualidade do serviço contratado ou a qualidade do serviço provido. Seria basicamente isso, tá? Os benefícios, né, de você contratar um serviço na nuvem, ele está relacionado a você terceirizar a responsabilidade de tudo. Então, quer dizer, um provedor, ao te oferecer um serviço, ele está garantindo que aquele serviço vai funcionar lá 7 dias por semana, 365 dias no ano, de forma ininterrupta, e se houver algum probleminha, ele vai corrigir. Então, ao contratar esse serviço, esse provedor de nuvem tem que ter planos de recuperação de desastre, de continuidade operacional, de continuidade de negócios, de o que vocês imaginar de plano ele tem que ter. E se acontecer alguma coisa, ele tem que resolver. Então, para um cliente que contrata, reduz, né, a complexidade lá das redes de comunicação, reduz compra de licença, porque quando ele pega um serviço na nuvem, eu quero um banco de dados, por exemplo, Oracle, é o provedor que vai pagar lá para a Oracle, você está contratando apenas o serviço, você não tem a ver com a licença lá. Você pode customizar os hardwares que tem lá, lembra, por software, você faz as configurações que você quer, virtualiza do jeito que você quer. Você tem escalabilidade e confiabilidade, quer dizer, pode crescer o serviço ou pode diminuir conforme a sua demanda de serviço. E esses provedores de nuvem têm o foco em segurança, seja no armazenamento, na replicação e políticas muito eficientes de backup. Se acontecer alguma coisa, né, esse provedor de nuvem, ele é responsável pela guarda dos seus dados, seja você uma pessoa, seja você uma empresa. Então, existe benefícios para quem contrata serviços em nuvem. Você terceiriza totalmente a administração, totalmente a responsabilidade, e eles é que vão prover tudo isso. E tem um custo, né? Por isso que é vendido, é alugado os serviços. Vamos olhar como é as infraestruturas de TI nas nuvens, né? Basicamente, para cada tipo lá, software como um serviço, plataforma como um serviço ou infraestrutura como serviço, eu tenho empresas com marcas registradas, por isso tem o Rzinho, né, que provê esses tipos de serviço na nuvem e cobram por esses serviços na nuvem. Algumas delas até é de graça. Então, por exemplo, eu posso usar um Google Drive, né, para quem tem conta no Gmail, né, automaticamente eu tenho lá um volume que eu posso armazenar na nuvem e eu posso gerenciar meus dados lá na nuvem. Ou eu tenho um Dropbox, que também tem a versão paga e a versão grátis, né, e usar isso na nuvem. Então, esses modelos de formas de você contratar um serviço na nuvem tem os seus provedores de nuvem oferecendo esses serviços aí para os mais variados tipos de serviços, seja para banco de dados, para sistemas operacionais, para plataforma, para infraestrutura. Isso é só para você entender que a coisa é muito grande mesmo, em termos de quantidade de serviços. Eu coloco aqui mais uma figura só para elencar, né, mais opções de serviços aonde cada empresa dessa oferece um tipo de serviço, ou cada empresa dessa oferece um conjunto de serviços, e esses serviços você pode contratar por quanto tempo você quiser, da forma que você quiser, mas lembrando, usou, paga, não usou, não paga. É basicamente essa a regra do jogo para os provedores de serviço na nuvem. São todos marcas registradas, tá? Por isso que tem o Rzinho aqui. E você ainda tem aquele empilhamento que eu falo, né? Um provedor de nuvem utiliza, né, serviços da nuvem imediatamente abaixo, né? Então, de software utiliza de plataforma utiliza de infraestrutura. Então, às vezes você vê aqui, por exemplo, ó, a Amazon oferece o EC2 e aqui como plataforma o AWS. Então, quer dizer, são grupos de serviço dela
E ela tem ainda o software como serviço também, ok? Então, isso é só para elencar as milhares de empresas que tem, que fornecem serviços na nuvem, seja para infraestrutura, para plataforma ou para software. Mas lembrando, tem mais modalidades de categorias de serviços oferecidos na nuvem. Essa infraestrutura de TI na nuvem, ela basicamente é a mesma que a tradicional, como eu disse, né? Então, se você tinha um data center antes, você continua tendo um data center com os hardwares e software lá dentro. O que muda é o software que vai gerenciar essa infraestrutura de TI. Então, essa infraestrutura de TI, ela vai primar por oferecer sempre serviços. E esses serviços podem ser para desenvolver, para testar, para executar tanto aplicativos como serviços mesmos. E essa infraestrutura de data center vai gerenciar esses dados compartilhados, associando uma máquina virtual a um aplicativo ou a um serviço. A gente vai adentrar mais, estudar um pouco mais isso. Então, esses data centers que utilizam os mesmos componentes de um data center tradicional, com seus roteadores, switches, firewall, que a gente estudou lá em redes, com seus sistemas de armazenamento, seus servidores, mas disponibilizando aplicativos e serviços de uma forma virtual para usuários externos. Seria basicamente isso. Esses data centers, eles vão sendo interligados e interligando eles, a gente tem uma nuvem. Então, quando se fala, eu estou com um serviço na nuvem que está num data center da Google, isso significa que está hospedado o seu serviço num provedor de nuvem, mas você não sabe especificamente aonde está esse data center. Qual é a localização física desse data center? Isso não é importante quando a gente contrata um serviço em nuvem. Alguns governos, alguns países, né, por questão de segurança, ao querer contratar um serviço na nuvem, né, de um provedor desse de nuvem, ele exige que o data center esteja no seu território. Então, isso acontece com o governo brasileiro, com o governo americano, onde ele quer contratar um serviço na nuvem de um data center desse, mas ele exige que o data center esteja em seu território nacional, por questão de segurança. Então, esses data centers se unem e formam uma nuvem. Então, o termo nuvem é até para dizer, nós não sabemos onde está a localização disso, mas funciona. Então, os data centers vão usar exatamente os mesmos hardwares de um tradicional, roteadores, switches, firewall, sistema de armazenamento, servidores e controladores, e vão disponibilizar isso por software, né, como um serviço, exatamente como um modelo tradicional. Mas, por ser virtualizado, ele começa a ter características de serviço em nuvem. A gente vai estudar sobre virtualização. Aguentem aí. Então, isso é uma fotografia que mostra, né, um data center, aonde cada uma dessas colunas aqui a gente chama de rack, né? E na pilha de um rack desse tem um roteador lá em cima, e depois vem os servidores, vem os storage, e aí isso aí é toda uma infraestrutura de TI, são os hardwares todos conectados. Isso eu estou olhando a parte da frente desse corredor, né? Mas se eu olhar a parte de trás desse corredor, onde está aquele indivíduo lá, é onde está os cabos interligando, né, a infraestrutura de rede desses hardwares em rede conectados. Então, quer dizer, um lado é bonito, lindo, maravilhoso. O outro lado, que mostra esse cabeamento estruturado, né, aí a coisa é um pouco mais complexa. Mas funcionam, tudo é administrado virtualmente. Às vezes você tem que a gente chama assim, um galpão desse, é uma fazenda de servidores, né? Porque fica lá no meio do mato mesmo, por questão de segurança, por questão de energia mais barata para alimentar todas as máquinas. Então tem um monte de critérios, né, para escolher onde vai pôr um data center desse. Às vezes eles escolhem até a localização pelo clima. Quanto mais frio lá para o lado do Alasca, para o Canadá, melhor, você entendeu?
porque gastaria menos ar-condicionado para refrigerar essas máquinas. Mas o lado interessante disso é toda essa infraestrutura é virtualizada, é administrada por software e tem poucas pessoas, é tudo automatizado isso. Se eu coloquei os meus dados na nuvem, né, o provedor tem que garantir segurança. Então vamos olhar como é que é a segurança dos meus dados na nuvem. Afinal de contas, estão hospedados na nuvem, né? Então, basicamente, os controles de segurança para a computação em nuvem, eles são iguais aos controles de segurança de uma infraestrutura tradicional de TI. Basicamente, não tem diferença. O que acontece na nuvem é que muitas vezes, né, num servidor físico, eu tenho várias máquinas virtuais e uma máquina virtual está do lado da outra, né? Então, quer dizer, isso não aconteceria no modelo tradicional. Então, os riscos de você ter dados armazenados na nuvem, eles são específicos desse ambiente de nuvem. A gente vai olhar isso aqui em mais detalhes agora, tá? Então, aguentem aí que eu estou apenas começando um tópico. Então, um cliente, ao contratar um serviço na nuvem, ele automaticamente perde consideravelmente o controle sobre esse recurso, porque o recurso agora o hardware, o software é da nuvem. Ele está sendo provido para você, ele está sendo oferecido, né, como um serviço para você pagar. Então, o cliente terceirizando isso, ele automaticamente, né, fica assistindo o provedor de nuvem administrar os problemas que dá. Quer dizer, o cliente só assiste e reclama e o provedor de nuvem conserta. Seria basicamente isso. Então, isso também traz certas responsabilidades pela política de segurança e privacidade. Então, o provedor de nuvem vai ter as políticas de segurança dele e o cliente tem que respeitar essas políticas, mas lembra, isso é um contrato de serviço. Você pode exigir mais critérios, mais requisitos de segurança nessa política de segurança que você está contratando. Então, tudo isso é negociável, está naquele contrato de SLA, mas lembre, um cliente migrou seus dados para a nuvem, ele, ao migrar os seus dados para a nuvem, ele terceirizou, né, quem é responsável por proteger os seus dados. Aqui, num simples exemplo, esse usuário, né, deseja fazer acesso em serviços na nuvem, lembra? Solicita, recebe a solicitação, processa e devolve. É basicamente isso. Então, quem é o dono do dado lá vai ter o seu banco de dados, mas esse banco de dados vai estar encriptado lá na nuvem para proteger ele, mas esse dono da informação vai disponibilizar isso na nuvem e você poderia acessar esse serviço como um usuário, por exemplo, do banco, aonde o banco jogou lá na nuvem os seus dados, esses dados estão totalmente protegidos por esse servidor de nuvem, aonde umas consultas de um simples usuário como eu ao meu banco geraria processamento de consulta, onde vai encriptar e desencriptar essas informações que a gente viu lá em criptografia, e aí seria dado o resultado, né, para um cliente. Então, basicamente, não mudou a forma, né, como isso é trabalhado. Se antes, no modelo tradicional, o banco era responsável por isso, ao jogar na nuvem aqui, a nuvem é responsável por isso e o banco só assiste, porque ele está pagando por isso. E a nuvem tem que garantir, né, o provedor de nuvem aqui tem que garantir toda a segurança ou toda a forma de segurança possível para proteger os dados do banco. E um mero cliente como eu simplesmente não percebe ou não sabe nem aonde estão armazenados esses dados na nuvem, apenas acesso às informações que são minhas, né, da minha conta bancária, dos meus investimentos naquele banco. Então, basicamente, mudou o local onde estaria armazenados os dados, né, de uma empresa para a nuvem, como eu falei, houve a migração, mas o provedor de nuvem é totalmente responsável por isso. Então, a segurança na nuvem pode ser contratada também como um serviço. E aí a gente chama de SecOps,
de segurança como um serviço. Então, eu poderia, para a minha empresa, ou mesmo para mim, pessoa física, né, pessoa individual, eu como indivíduo, né, poderia ter gestão das minhas identidades e controle de acesso, poderia contratar prevenções contra perdas de dados, backup, né? Backup isolado, backup imutável. Eu poderia estar monitorando a minha internet, a minha rede, os meus dispositivos, contratar isso como um serviço. Eu poderia também fazer gestão das informações e dos incidentes de segurança, caso aconteça. Lembra da parte de criptografia? Eu poderia contratar para chaves assimétricas, para chaves simétricas, para assinatura digital, para certificações digitais. Eu poderia contratar políticas de segurança mais rígidas. Então, em vez de eu ter uma senha com 10 dígitos, eu posso exigir que na minha empresa sejam senhas com 20 dígitos, com dígitos, caracteres, números e caracteres especiais, hashtag por cento e assim vai. E eu poderia, né, ter planos, contratar planos de recuperação de desastre, planos de continuidade de negócio e planos de continuidade operacional. Todas essas modalidades de serviço, desculpe, todas essas modalidades e mecanismos de segurança eu poderia contratar como um serviço na nuvem. Então, esses serviços na nuvem, dos mais variados tipos, eu teria ele lá na nuvem e eu contrato isso e faço a minha gestão da segurança como um serviço. E o provedor continua sendo responsável por tudo isso. Os meus dados estão lá dentro armazenados e ele responde por tudo. A infraestrutura de serviços é um dos tópicos mais interessantes em nuvem. Vamos estudar. Então, os data centers são construídos ao longo do mundo, né? E eu peguei o exemplo da Amazon. A Amazon, como eu falei, ela tem o serviço EC2, né, como infraestrutura e depois o AWS como plataforma. Então, ela tem um data center em São Paulo, ela tem um nos Estados Unidos na Zona Leste, na área Oeste, no meio Oeste, do governo americano, tem um lá na Europa, na Irlanda, tem um na Alemanha, tem um lá no Pacífico, lá do Oeste, lá do Sul, lá do Norte, quer dizer, juntado todos esses data centers, formam a nuvem computacional da AWS com os seus 27 data centers, ou seja, ali não está todos. Formam a nuvem da AWS, aonde lá nos Estados Unidos tem 5 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 2 ali, 3 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 2 aqui, 2 aqui, mais 2 aqui. Então, quer dizer, esses data centers unidos formam a nuvem da Amazon, aonde ela provê e aluga esses recursos para você em qualquer lugar do mundo. E você não sabe aonde está seu dado. Por exemplo, aqui no Brasil tem esses dois lá em São Paulo, mas você não sabe se está no A ou se está no B, você entendeu? Mas está funcionando, que é o mais importante. E você não sabe até para a sua própria segurança. É interessante pensar assim, né? Então, esses serviços providos pela AWS tem para provedor de internet, provedor de segurança, por firewall, por detecção de intruso, por prevenção de intruso, tem serviços de processamento, de armazenamento, de virtualização, tem aqueles serviços de aplicação, de software, e também tem serviços que você pode contratar para mais alta disponibilidade e para recuperação de desastres. Então, esses serviços são muitos. A gente vai ter lá uma aula mais lá para frente, onde nós vamos entrar num provedor desse e listar cada um dos serviços para você verem a quantidade de serviço que um provedor de nuvem desse tem. Eu chuto hoje que uma Amazon ela deve ter por volta de uns 500 serviços, mais ou menos, ou mais até. Eu diria que mais. Não vou nem chutar. Eu não vou chutar a quantidade de números que tem nesse AWS, tá, pessoal? Mas quando a gente vê lá na próxima unidade, a gente vai poder olhar essa quantidade e aí vocês contam lá 1, 2, 3, 4, tá bom?
Então, essa infraestrutura de serviço oferecidas da nuvem, ela mantém aqueles princípios que a gente já estudou antes. Tem um usuário que acessa a sua aplicação, essa aplicação vai lá na infraestrutura de nuvem, num data center e acessa aquele serviço do data center. Então, não mudou nada daquilo que a gente estudou anteriormente, né? De como é as modalidades de ter uma rede de computadores e você ter aplicativos rodando sobre a rede. Continua a mesma forma. Nós só estamos estudando aqui como você contrata, né, esse serviço na nuvem, usando essa infraestrutura de nuvem, que é um data center tradicional, mas modificado, virtualizado, né? Então, esses provedores de nuvem computacional vão se basear em data centers tradicionais, com poder de rede e poder de armazenamento. Mas lembrando, eles são definidos por software. Então, eu virtualizo um data center, criando um monte de máquinas virtuais. Essas máquinas virtuais vão gerenciar esses dispositivos de hardware que tem no data center, seja rede, seja servidores, seja storage, roteadores, o que vocês imaginar, mas todos esses dispositivos, toda essa infraestrutura de serviço, ela é gerenciada por software, de uma forma automática. São poucos servidores, são poucas pessoas, são poucos técnicos que existe dentro de um data center desse de nuvem. É pouquíssimo. Você pega uma fazenda de servidores, é perigoso você ter 30 mil servidores lá e 3 funcionários para gerenciar tudo isso, porque eles são todos gerenciados de forma automática e pouco interação com o humano. Seria isso. É pouca interação com os humanos. É isso. Então eu paro por aqui essa unidade, espero que vocês tenham gostado dessa classificação, entender o que são serviços em nuvem, e eu peço que vocês dêem uma olhada lá no NIST, que é o Nacional Instituto Standard e Tecnologia dos Estados Unidos, é ele que melhor definiu nuvens em 2013, e a partir dele ele definiu os contratos de SLA, como você oferece serviços na nuvem, como você contrata. E aí também tem na nossa biblioteca um livro de cloud computing, vocês lerem dessas páginas aqui, e do William Stalin, né, essas páginas aqui que falam sobre nuvens computacionais, sobre como você pode contratar esses serviços em nuvens, ok? Eu paro por aqui essa unidade.